Meu nome é Adilson, eu estou aqui para tratar de um tema em química orgânica, que é um tema um pouco complexo para se ver no plano, no caderno, no papel. Então a gente está aqui para tentar enriquecer algumas informações que possam ser visualizadas no espaço, em 3 dimensões, e facilitar a leitura da nossa aula. A aula que a gente está tratando aqui é sobre principais aspectos da análise conformacional do etano, butano e ciclohexano. Por que essas 3 moléculas? Porque a partir dessas 3 vocês têm como trabalhar estereoquímica, moléculas mais complexas e perder aquele medo de ler a apostila e gastar folhas e páginas e você não conseguir traduzir. Então a nossa aula ela tenta facilitar, acelerar essa compreensão. Então, se a gente pensar no mundo da química orgânica, a gente não está pensando no mundo macroscópico, a gente está pensando no mundo microscópico, um mundo que a gente não enxerga, mas que não tem muita diferença. Se pensarem que o meu corpo ele pode ter uma energia potencial maior, então se eu levantar meu braço, eu estou gastando mais energia. Assim como uma molécula no mundo microscópico, as moléculas elas têm um ponto mais energético, um ponto que elas têm uma energia maior, potencial, e elas podem adquirir uma energia potencial menor. Então, tentando atacar mais onde a gente quer chegar, se você tem uma molécula microscópica, estado sólido, que é claro que ela também tem movimento, assim como no estado líquido gasoso, só que são movimentos restritos. Então, essa molécula, ela pode ter ou uma análise conformacional, ou uma conformação diferente, é o que a gente vai começar a tratar, ou ela pode ter vibrações, assim como uma pessoa está tremendo de frio, ela está tendo vibrações. Então, se você pensar que uma molécula, por exemplo, água oxigenada, água oxigenada, ela seria, no caso, como vocês podem ver no quadro, tem 2 oxigênios, 2 hidrogênios, A princípio, visualmente, a gente pode ter 2 estruturas. Ela teria 2 hidrogênios do mesmo lado e lados opostos. Então, se você girar essa molécula, você vai ter, então, ou uma situação mais energética ou menos energética. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, em 3 dimensões, em que vocês vão entender um pouco mais o que está no quadro, vão entender na minha mão. Então, aqui é uma das figuras. Você tem, então, os hidrogênios, como eu disse, lados opostos, que é o estado de energia mais estável. São hidrogênios que estão o mais distante possível. Então, como eu disse, se girar a ligação oxigênio-oxigênio, então eu estou girando, existe uma rotação livre. É uma ligação sigma que pode girar. Então, eu estou girando até chegar no estado de energia mais energético. Então, vocês podem ver que agora os 2 hidrogênios estão do mesmo lado. Então, isso a gente chama de análise conformacional. Então, ela me dá uma energia mais instável, uma energia maior, ou girando em vários níveis de energia até atingir a mais estável. Então, a partir de um modelo tão simples, que seria 2 oxigênios, 2 hidrogênios, é claro que existem outros efeitos, a gente já sabe da história da água oxigenada, é um oxidante, mas não é o nosso caso. A gente está se limitando aqui a mostrar estados tridimensionais para você entender como funciona no espaço e não a gente ficar mais preso ao caderno, não podendo visualizar essa animação. Então, para se entender, voltando ao quadro, para se entender, a gente tem, então, 3 tipos de projeções, que é a projeção de Fischer, a projeção de Cavalletti e a projeção de Newman. Então, são 3 projeções, é claro que existem outras, mas que com o entendimento dessas projeções, vai facilitar a nossa visualização daquilo que está no caderno. Okay? Vamos começar, então, com a projeção de Fischer. Vocês podem verificar, primeiro eu vou mostrar no quadro, que nós temos projeções para dentro do quadro e 2 projeções para fora do quadro. Não importa se A, B, C e D são hidrogênios, seria uma molécula qualquer. Uma outra projeção é de Cavalletti, que é de mais fácil compreensão e pode ser usado para moléculas mais complexas. Ali, no caso, nós temos o etano. O etano, então, ele tem 2 carbonos. Na extremidade de cada carbono tem 3 hidrogênios. É sabido já que existe um ângulo de 109,8 graus para cada hidrogênio, então não vamos tratar dos ângulos e nem do comprimento de ligação, apenas uma visualização espacial
de que essa molécula pode ter estados ou conformações mais estáveis ou menos estáveis. Ali, por exemplo, temos o etano na forma de cavalete, em que os hidrogênios estão o mais distante possíveis. Para eu dizer que os hidrogênios estão o mais distante possíveis, vamos descer um pouco e olhar a projeção de Newman. Na projeção de Newman, é como se vocês dessem uma pequena torção nesse cavalete e colocassem o olho através de um dos carbonos. O outro carbono ele vai ficar projetado atrás do carbono que está próximo ao seu olho. Então você passa do cavalete para o Newman. Então não é diferente, é apenas a forma que você mostra no quadro, no papel, tentar passar o que é bidimensional para tridimensional. Então, eu mostrei o mais simples, né, em que aquela estrutura está o mais estável possível, e se dermos um giro de 60 graus no carbono de trás, a gente vai ver que o hidrogênio, que ora estava com um determinado ângulo, agora ele vai ficar quase que mais próximo, ou digamos, cara a cara com o hidrogênio do carbono para frente. Então é exatamente um cavalete, podemos dizer até que é aquele cavalete que a gente vê no clube hípico, né? Como se o cavalo passasse naquele meio ali, né? Mais para a gente tentar entender que aquilo ali está realmente em cima de um plano. Se não for muito visual, a gente verificar que os dois hidrogênios estão um na frente do outro, tentem passar essa projeção para Newman, tentem descer o olho e verificar que realmente é mais instável pelos hidrogênios ou pelas ligações carbono-hidrogênio estarem muito faciais, né? Isso gera uma estrutura mais energética. Vamos passar para uma próxima transparência aqui, mostrando a rotação da ligação carbono-carbono. Então, se há uma dificuldade para verificar essa rotação no papel, vamos ver que ali, esse carbono-carbono, a gente tem como girar essa ligação, né? Então, é nesse momento que a gente vê no papel que é possível girar. Na minha mão, né? Seria esse carbono, os 3 hidrogênios. Aqui a gente tem agora no espaço, vocês podem enxergar, esse seria o cavalete. Vamos mostrar aqui o cavalete em que a gente tem, se assemelha mais um cavalete agora, né? Que a gente tem os 3 hidrogênios de cada carbono faciais com os 3 hidrogênios do carbono vizinho, que a gente chama de carbono vicinal. Há, então, aqui uma repulsão desses orbitais carbono e hidrogênio, então, ligação sigma carbono-hidrogênio. Essa repulsão, que também existe uma pequena repulsão por se tratar de hidrogênios que são pouco volumosos, mas 10% dessa repulsão também existe nessa situação. Há, então, um ângulo, uma rotação de um ângulo de 60 graus, vou tentar mostrar como está lá, vocês viram lá na transparência, que esse giro de 60 graus, vamos lá, vamos girar, estou girando, agora sim, eu tenho o cavalete, que a gente chama de cavalete alternado, está aqui, já não tem mais hidrogênio facial com hidrogênio e nem ligações sigma carbono e hidrogênio faciais. Se a gente passar para Newman, né, a gente vê então que eles estão o mais distante possíveis. Então, cavalete e Newman. Se querem enxergar Newman facial, é só dar um ângulo, vou girar o de trás aqui, né? Dá um ângulo de 60 graus de novo, vamos lá, 60 graus, ok. Agora ele está mais facial, tá vendo? Ele é capaz, não totalmente, vou chegar lá, então tá aí, vocês conseguem ver o carbono da frente só, o de trás ele desaparece. Ok? Tá aí. Mas que no cavalete a gente enxerga perfeitamente. O ângulo que foi mostrado na transparência, então, foi o ângulo que a gente pode girar carbono e hidrogênio. Foi isso aqui que foi feito. A gente pode fazer um ângulo não só de 60, pode girar completamente em 360 graus. Então, estou girando completamente um giro do carbono da frente ou de trás, não faria diferença. Então, a gente vai ver a próxima transparência. Então, no quadro, a gente vai ter um gráfico em que começamos com o facial, né? Então, o etano mostrando em vermelho carbono facial, hidrogênio facial com hidrogênio. Então, rodando, dando um giro de 60 graus, vocês veem que se vocês passam para aquele que é o mais instável para o mais estável. Então, passa para o que a gente chama de eclipsado com o alternado. Então, ali a gente tem 1, 2, 3, 4 situações em cima,
mais energético, com energia potencial maior, e 3 situações embaixo com energia potencial menor. E simplesmente um giro de 60 graus você passa do maior para o menor, o mais energético, menos energético. Se a gente for verificar na primeira figura o alto da coluna com a segunda figura o alto da coluna, a terceira e a quarta são iguais, porque trata-se de hidrogênio nas extremidades. Isso pode ser complicado, né? Não tão complicado assim, mas se a gente passar do etano, que são todos hidrogênios na extremidade, para o butano. Então, na próxima transparência, a gente vai ver o butano, são 4 carbonos, 2 metilas nas extremidades e 2 metilenos na extremidade, interiores. A gente pode mostrar o butano também, tentar mostrar, claro, no espaço, mesmo estando em 2 dimensões. A gente pode verificar que ali a gente deu as angulações corretas, né? Então, para cada carbono, né, você tem ali um ângulo que vai me dar quase que no espaço a minha estrutura. Descendo um pouco mais, a gente tem aí mais um gráfico, que é o perfil de energia do butano. Então são várias situações energéticas, não mais 2 situações, porque agora não podemos esquecer que carbono com carbono, eles têm uma repulsão maior do que hidrogênio com hidrogênio, né? Então agora a gente pode permitir energias diferentes com um giro de 60 graus. Ali a gente classificou como A, B, C, D, E, F, G. Desculpa, o G, se observarem bem, ele desapareceu porque a molécula inicial é igual à molécula final, né? Vocês podem verificar que os 2 CH3 são faciais, né? Então, complicou muito? Não, é saber que o nível de energia maior é quando você tem os grupos mais volumosos faciais, né? Que é a primeira situação versus a quarta situação. Que a quarta situação, vocês têm os 2 CH3 o mais distante possível e estão também alternados, não eclipsados. Lembrando que eclipsado é cara a cara, facial, do mais volumoso, que no caso agora seria CH3 e CH3. Eu vou passar para vocês aqui agora a estrutura em 3 dimensões. Então, se mostramos na transparência como acontece o quadro de energia, que são situações diferentes, que tem a mais energética, a menos energética, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, passando para a minha mão, eu posso trocar o etano pelo butano, simplesmente trocando 2 hidrogênios por 2 grupos metilas. Temos aqui agora o butano. Então, 1, 2, 3, 4 carbonos. Cada extremidade, mais uma vez, né? 2 grupos metilas e 2 metilenos no interior. Temos aqui o butano e, preferencialmente, nós vamos trabalhar com a segunda e a terceira ligação do butano. Então, o que nós temos aqui agora? Tentando fazer, mais uma vez, um cavalete, ok? Vou colocar no cavalete normal, que é como se fosse o cavalete para enxergar lá no clube hípico, né? Então, está aqui. Vamos pensar que antes a gente tinha 2 hidrogênios em cima, seria praticamente a mesma molécula. Agora colocamos esses 2 CH3. Né? Claro, já perceberam que o volume desses 2 CH3 é muito maior do que o volume do hidrogênio, né? É tanto que se eu girar esse CH3, como tem rotação livre, né? Quase que um hidrogênio, ou ele inclusive quase chega a esbarrar. Então, essa é a grande diferença do butano para o etano. Se essa é a grande diferença, se esses 2 são muito mais volumosos, isso mostra que o nível de energia desse butano é muito superior ao nível de energia do etano quando eles estão eclipsados. Então, se quisermos enxergar também no Fischer, ok? Desculpa, Newman está aqui, seria um atrás do outro, você só vê o carbono da frente, você não vê o carbono de trás, vê um pouquinho, né? Faça um esforço. Então, vocês têm aqui Newman, em que ele é totalmente eclipsado, e é claro que a ideia é dar um giro, né? Vamos começar com 60 graus. Se eu tenho um giro de 60 graus, seria aquela segunda situação em nível de energia que a gente viu no quadro. Não precisa nem olhar, é só lembrar que a gente tinha várias situações energéticas. Eu quero preferencialmente atingir com um ângulo de 180 graus o nível mais estável. Então está aqui, o nível menor de energia. Por quê? Porque eu tenho os 2 CH3 o mais distante possível. Não é mais facial,
Vou tentar colocar no cavalete aqui agora para vocês verem. Então está aqui pensando no carbono 2 e 3, está aqui. Esse é o cavalete. Então é mais visível no Newman para a gente enxergar que os dois estão o mais distante possível. Ok, então é fácil visualizar na minha mão aquilo que a gente tinha no caderno, a gente completa. Isso vocês podem trabalhar no polo de vocês, porque vocês têm ou terão esse material. Com isso, a gente fecha etano e butano. Vamos agora trabalhar com o ciclohexano. Voltando à transparência, o ciclohexano, ele tem 6 carbonos, mostrando a estrutura mais simples possível, né? 6 carbonos não estão sendo mostrados aí na figura, o ciclohexano com os hidrogênios, apenas sabendo que o ciclohexano são 6 carbonos e é um ciclo. Para tentar visualizar melhor, vamos pensar que esse ciclo ele poderia se assemelhar a uma cadeira, ou quem sabe a um barco, porque ambos têm 6 extremidades. Mas por que a gente está mostrando uma cadeira e um barco? Porque na prática a gente tem uma cadeira que é o nível mais estável que a gente pode ter, ou a conformação mais estável que o ciclohexano pode apresentar. Vamos então olhar esse gráfico de energia, em que temos a cadeira, né? Então a energia mais baixa, e a energia mais alta, que seria uma cadeira torcida até atingir o barco. Então se a gente levantar uma das extremidades do ciclohexano, simplesmente uma, a gente leva a um nível de energia maior. E se do outro lado do ciclohexano a gente abaixa aquela extremidade, então a gente passa a ter um ciclo completo até a outra cadeira. Então uma cadeira em que você está com a cabeça no encosto, os pés no outro encosto, você pode inverter completamente. E se você quiser levar essa cadeira simplesmente a barco, é você inverter só as extremidades e levar a um estado de energia que seria o barco, se assemelha realmente com o barco, né? Vocês podem ver essa estrutura do meio e a estrutura do nosso desenho. Por que a gente está mostrando essas energias? Estamos trabalhando com análise conformacional, análise energética de uma estrutura no espaço. Vamos tentar entender então como seria se a gente introduzisse os hidrogênios em cada extremidade desses metilenos do ciclohexano. Passaremos então para a próxima transparência, que é a transparência do ciclohexano, mostrando apenas as posições axiais. Mas por que eu preciso mostrar axial e equatorial? Porque os axiais são realmente o que a gente pode dizer de eixos, axes, né? Então, para desenhar, vocês podem perceber que na ponta de cada metileno eu levo um traço, que seria esse traço para colocar 6 hidrogênios iniciais, que num segundo momento eu vou colocar os hidrogênios equatoriais. Então, no espaço, os hidrogênios axiais eles estarão diferentes dos hidrogênios equatoriais. Passando ainda na mesma transparência, descendo na transparência, podemos verificar agora que em vermelho construímos a ligação carbono-hidrogênio, que são os equatoriais. Os axiais, que eles estão nas pontas de cima ou na ponta de baixo, e os equatoriais, que estão seguindo quase que o plano do ciclohexano. E por fim temos então a bolinha azul, ou então o triângulo vermelho, que a bolinha azul corresponde para os equatoriais e o triângulo vermelho corresponde com os axiais. O ciclohexano, claro, ele é muito simples, muito fácil de mostrar. E os hidrogênios a gente sabe que não são tão volumosos assim. Caso eu queira mostrar o metil ciclohexano, que é a próxima transparência, a gente vai verificar que esse CH3 agora, ele já cria um impedimento estérico, ou digamos assim, uma repulsão que a gente chama de 1,3 diaxial. Então, olhem pela figura, vocês vão ver com essa seta que esse CH3, ou o hidrogênio do CH3, ele tem uma repulsão com esses dois hidrogênios que a gente chama de posição 1, 2, 3. Então, 1, 3 diaxiais. Porque são 2 hidrogênios com essa repulsão com o grupo CH3. Isso me dá, então, um nível de energia maior quando eu tenho o CH3 em axial. Porque se eu passar esse CH3 para equatorial,
simplesmente com o mesmo volume, com o mesmo manejo que eu fiz antes de passar uma ponta para baixo ou para cima. Então, o que a gente viu antes foi o ciclo hexano no estado de energia menor e o estado de energia maior. Eu vou passar agora para minha mão, para mostrar um modelinho não mais na transparência e tentar passar para vocês agora como isso funciona tridimensional. Se for possível compreender melhor, a gente tem aqui o ciclo hexano. E eu já coloquei o ciclo hexano em cadeira. Tá vendo? Então, se eu quiser mostrar, se inverter aqui, eu vou mostrar a cadeira com o encosto para cima, assim como estava lá na minha figura. Então, o encosto para cima, tá vendo? Exatamente uma cadeira. E o encosto onde se assenta e onde põe o pé. Okay? É possível ver aqui, nessa minha mão aqui, né? Nessa ponta aqui, o encosto superior. E aqui o encosto inferior. Okay? Então, vocês podem observar aqui que os axiais, eles estão realmente para cima ou para baixo. E no ângulo onde eu estou, inclusive, com a minha mão direita e esquerda, eu estou segurando em 2 equatoriais. Ok? Então, isso diferencia os axiais dos equatoriais. No ciclo hexano, isso é muito simples. Né? Agora, vamos mostrar o que foi mostrado naquele nível de energia, naquele quadro, quando eu pego uma ponta, levanto essa ponta, né? Abaixo a outra ponta. O que eu passei a ter? Eu não tirei o dedo. Eu passei a ter a cadeira. Então, para cima, esse para baixo. Então, vou tentar agora colocar no ângulo do olho de vocês, tentar mostrar de novo a mesma cadeira. Não é fácil, né? Então, tem que levantar um pouco mais isso aqui. Ok. De novo, eu tenho a minha cadeira. Ok? Então, está aqui o encosto agora ficou para baixo, esse encosto para cima. Vamos extrapolar agora um pouco. Eu vou pegar agora o grupo metil. Introduzir o grupo metil trocando apenas um hidrogênio. Ok? Então, eu tiro um hidrogênio. Coloco um CH3. Olha a diferença agora. Eu vou colocar esse daqui em axial. E vocês vão verificar aqui, se antes o hidrogênio era tão pequeno, esse axial, olha aqui, né, com esses dois axiais, é o que eu chamo de posição 1, posição 2, posição 3. Então, a repulsão entre esse CH3 e esse hidrogênio. Olha aqui, ó, CH3 com hidrogênio, CH3 com hidrogênio. Então, essa estrutura é uma estrutura de energia muito alta, né, que é mais conveniente, como a gente está tratando de análise conformacional, é mais conveniente passar. Ela mesma faz isso, né, é como eu disse, eu levanto um braço, eu estou gastando energia. Passá-la para equatorial, então está aqui, consegui atingir o equatorial, não tirei a mão, simplesmente eu forcei para baixo, e do outro lado eu forcei para cima, eu passei até agora o meu CH3 muito distante daqueles hidrogênios. Mais distante, isso diminuiu a energia da minha estrutura. Então, tá vendo? Então, tá aqui, ó, ficou em equatorial. Aquilo que era axial virou equatorial. E aquilo que era equatorial virou axial. Então, essa é a estrutura mais estável da minha molécula. Voltando, para quem não viu, voltando esse equatorial para axial, simplesmente eu subo, né? Desço o outro lado. Pronto. Agora eu tenho de novo o meu CH3, desculpa, o meu CH3 axial com esses dois axiais, esse e esse. Ok? Então dá para verificar aqui que a distância é muito menor. Posso até tentar medir aqui, vou girar esse CH3, olha só a distância que eu tenho entre esses dois aqui, ó. Vou passar para frente, tá? Para vocês enxergarem melhor. Dá um giro. Essa distância aqui, ó, é quase que onde eu estou enfiando meu dedo, de uma ponta a outra. Isso não acontece com hidrogênio. Então, finalizamos aqui. Nós trabalhamos o etano, trabalhamos o butano e trabalhamos o ciclo hexano. O que nós temos aqui
é o resumo do que vocês têm como texto em 20 ou 25 páginas. Não é uma aula que, se vocês assistirem esse vídeo, vocês vão entender tudo que tem que ser trabalhado. É uma aula que complementa o que a gente tem no texto, ok? Bom, a gente fica por aqui. Eu agradeço pela atenção de vocês e até uma próxima aula. Obrigado.